Milionário descobre que filho dado como morto vivia em orfanato. Antes de começar, curte o vídeo e se inscreve no canal. Todo dia temos vídeos novos de histórias emocionantes como essa de hoje. Marcos, sentado em seu escritório de vidro, observava as gotas de chuva caindo na janela. A tempestade lá fora, com relâmpagos no céu, parecia refletir o que estava passando dentro dele. O vento agitado fazia lembrar de outro momento caótico, anos atrás, quando tudo desmoronou. Aquela noite fatídica, a última vez que viu sua esposa e filho, ainda ecoava em sua mente. Não era só a chuva que caía naquele dia, mas também o peso de uma dor que nunca parecia que iria passar. Enquanto seus olhos se perdiam no horizonte cinza, o pensamento de como sua vida havia se desfeito dominava. A perda de sua família em um acidente trágico foi um golpe que ele nunca conseguiu superar. O vazio que sentia desde então, a ausência de respostas e a falta de um desfecho, deixavam um buraco que nada parecia preencher. Mesmo após tantos anos, aquele acidente permanecia não resolvido dentro dele, era como se fosse um mistério. Tudo o que ele tinha eram memórias fragmentadas e uma sensação de impotência. E é curioso como as coisas se conectam. A tempestade, que no início parecia ser apenas uma coincidência, começava a se transformar em um presságio. Marcos não sabia ainda, mas o encontro com seu passado estava mais próximo do que jamais imaginou. Talvez aquela chuva fosse o sinal de algo maior. Algo que a vida preparava para ele, entre relâmpagos e trovões, como se o universo estivesse mexendo suas peças de forma sutil. Depois de horas preso em pensamentos, Marcos decidiu que precisava de ar. Saiu do escritório, já era noite, e caminhou pelas ruas molhadas. A chuva continuava a cair com força, encharcando seu terno, mas ele não se importava. Ao passar por um beco, seus olhos se fixaram em algo peculiar, uma pequena caixa de papelão, abrigando um menino encolhido, acompanhado de um cachorro magro. O menino olhava para ele com uma mistura de desconfiança e tristeza. Chamava-se Pedro. Marcos, ainda processando a imagem à sua frente, se abaixou para falar com o garoto. Era impossível não se ver naquele menino, sozinho, lutando contra o mundo. Pedro contou sua história de forma resumida. Foi abandonado por um orfanato. O cachorro ao seu lado era sua única companhia. Marcos sentiu um aperto no peito ao ouvir aquilo. Talvez fosse o destino colocando aquele menino em seu caminho, ou talvez fosse apenas a vida, com seu jeito peculiar de dar novos significados a velhas feridas. A chuva apertava, mas Marcos não conseguia simplesmente seguir adiante. Algo dentro dele o puxava de volta. Ele estendeu a mão, oferecendo não apenas um gesto de ajuda, mas uma conexão, algo que ele também ansiava. Naquele momento, Pedro aceitou a mão de Marcos. Era como se o universo, que antes parecia indiferente com os dois, agora estivesse dando uma nova oportunidade para ambos. Enquanto caminhavam juntos, lado a lado, a sensação de que algo muito maior estava começando a crescer no coração dos dois. Aquela noite de chuva jamais seria esquecida. Nos dias que se seguiram, Pedro revelou mais sobre sua vida. Ele contou a Marcos como havia sido expulso do orfanato, tratado como um ninguém, só porque quebrou uma mesa de vidro sem querer. Sem qualquer explicação ou remorso, foi deixado à própria sorte. As palavras de Pedro revelavam o cruel sistema que não se importava com ninguém, apenas o via como mais um número. Aquilo deixou Marcos profundamente abalado. Ele sempre acreditou que os orfanatos eram lugares de proteção e cuidado. Mas ouvir Pedro contar como foi descartado como um objeto velho trouxe à tona a dura realidade. Marcos começou a pensar em quantas outras crianças poderiam estar passando pela mesma situação. E, como empresário, ele sabia muito bem o que era negligência, havia visto isso de várias formas em seus negócios. Mas negligência com uma criança era algo que ele não conseguia aceitar. O pior é que naquele momento, ele não sabia como poderia ajudar de forma efetiva. O sistema parecia grande demais e impenetrável. A crueldade dos adultos que gerenciavam o orfanato contrastava brutalmente com a inocência de Pedro. Mesmo assim, Marcos não podia ignorar o que agora sabia. Era como se ele tivesse sido forçado a abrir os olhos para um lado do mundo que, até então, permanecia invisível.
Ele sentia que precisava fazer algo, embora ainda não soubesse exatamente o que. A história de Pedro, entrelaçada com a tempestade de sua própria vida, estava começando a conduzi-lo para um caminho inesperado. Talvez, ao descobrir mais sobre o que realmente acontecia naquele orfanato, ele pudesse encontrar uma maneira de transformar aquela indignação em ação. Enquanto Pedro revelava mais sobre sua vida, Marcos não podia deixar de ser assombrado por suas próprias lembranças. A perda de sua esposa e filho era uma ferida que nunca cicatrizou. O acidente que os tirou de sua vida permanecia um mistério doloroso. A pior parte era a ausência de respostas, os corpos nunca foram encontrados. Esse vazio o corroía por dentro, como se ele estivesse preso em uma tempestade emocional sem fim. Cada palavra de Pedro parecia puxar essas memórias, tornando impossível escapar do passado. As noites em que Marcos se via acordado, revivendo aquele fatídico dia, eram uma constante em sua vida. Ele lembrava das últimas palavras de sua esposa, do riso de seu filho e de como, de repente, tudo se foi. E agora, diante de Pedro, era como se todas aquelas emoções não resolvidas começassem a se agitar novamente. Havia algo no garoto, algo que mexia profundamente com ele, além da compaixão. Marcos via-se dividido entre querer proteger Pedro e, ao mesmo tempo, entender por que o destino havia cruzado seus caminhos de maneira tão brutal. A conexão emocional entre os dois começava a se formar, mesmo que Marcos ainda não tivesse total clareza sobre o que isso significava. Era como se o universo estivesse abrindo velhas feridas para que ele finalmente pudesse confrontá-las. Pedro, sem saber, havia reativado uma parte de Marcos que ele havia enterrado. O passado não estava tão distante quanto ele gostaria. E quanto mais tempo passava com o garoto, mais Marcos se perguntava se aquele encontro não era o início de algo que ele precisaria enfrentar não apenas por Pedro, mas por si mesmo. Naquela noite, após uma longa caminhada pela chuva, Marcos não conseguiu deixar Pedro sozinho nas ruas. Ele decidiu levá-lo para casa, um gesto simples, mas que carregava consigo um peso imenso. A casa de Marcos, que há muito tempo parecia vazia e sem vida, agora abrigava uma nova presença. O menino, ainda tímido e desconfiado, olhava ao redor com os olhos arregalados, sem entender muito bem o que estava acontecendo. Para Marcos, era como se a vida estivesse oferecendo uma nova oportunidade, uma segunda chance de cuidar de alguém. Conforme os dias passaram, uma conexão começou a se formar entre eles. Marcos notou como Pedro, aos poucos, deixava de se esconder pelos cantos e começava a se sentir mais confortável. Não era fácil, claro. O menino ainda carregava o peso de suas experiências, mas Marcos sabia que a paciência seria essencial. Aos poucos, ele começou a pensar em maneiras de ajudar o garoto, de garantir que ele tivesse um futuro diferente daquele que parecia destinado. Era como se, ao cuidar de Pedro, Marcos estivesse começando a cuidar das próprias feridas. A decisão de trazer Pedro para casa não foi apenas um ato de caridade, foi um movimento que desafiava o isolamento que Marcos havia se imposto. O garoto, com toda sua vulnerabilidade, estava começando a preencher os espaços vazios da casa e, talvez, do coração de Marcos. O empresário sabia que aquela jornada estava apenas começando, mas já sentia que Pedro não era apenas mais um menino abandonado. Havia algo mais, uma conexão que, de alguma forma, estava prestes a se aprofundar. Conforme Pedro contava mais sobre sua vida no orfanato, Marcos começou a perceber algo estranho. As histórias que o menino compartilhava, sobre como foi parar nas ruas e as circunstâncias do acidente, despertaram em Marcos uma sensação incômoda. Ele nunca fora de acreditar em coincidências, e agora tudo parecia estar ligado de maneira assustadora. Cada novo detalhe sobre a vida de Pedro o levava a questionar: seria possível que o destino desse menino estivesse entrelaçado com o próprio passado de Marcos? A cada conversa, as suspeitas cresciam. As datas, os locais, até os pequenos detalhes que Pedro mencionava, começavam a alinhar-se de forma perturbadora com o acidente que tirou a vida de sua família. Marcos passou a se perguntar se o garoto poderia ter alguma conexão direta com aquele evento.
Claro, ele sabia que parecia loucura, e talvez fosse, mas algo dentro dele o impedia de ignorar essas coincidências. O empresário, que sempre foi cético e calculista, agora estava sendo dominado pelas dúvidas. E quanto mais Marcos pensava nisso, mais inquieto ficava. Ele precisava de respostas, mas não sabia por onde começar. Havia algo na presença de Pedro que despertava memórias antigas, emoções que ele havia enterrado. Era como se o menino fosse a chave para um mistério maior, algo que ele nunca tinha conseguido entender completamente. E, agora, ele sentia que estava à beira de descobrir uma verdade que poderia mudar tudo. Marcos não podia mais ignorar as suspeitas que tomavam conta de sua mente. Decidido a ir mais a fundo, ele visitou o orfanato que Pedro mencionou. O lugar, à primeira vista, parecia inofensivo, mas logo ficou claro que algo estava errado. O prédio era decadente, as paredes descascadas e a atmosfera pesada. Os poucos funcionários que restavam pareciam indiferentes ao estado das crianças, e tudo ali exalava negligência. Marcos percebeu, naquele instante, que não estava lidando apenas com um orfanato mal gerido, havia algo muito mais sombrio escondido ali. Enquanto caminhava pelos corredores, Marcos observava as crianças, muitas delas visivelmente maltratadas. Ele notou que alguns olhavam para ele com medo, como se estivessem acostumados a serem ignorados ou maltratados pelos adultos. As histórias que Pedro havia contado começaram a fazer sentido, e Marcos sentia seu sangue ferver de indignação. Ele começou a fazer perguntas, mas as respostas eram evasivas, e os olhares dos funcionários apenas reforçavam a sensação de que havia algo muito errado naquele lugar. Marcos sabia que estava se aproximando de algo grande, algo que os responsáveis pelo orfanato claramente queriam manter em segredo. A cada passo que dava, mais evidente ficava que o orfanato escondia segredos sombrios. A negligência era apenas a ponta do iceberg. O empresário, que havia começado essa investigação com o intuito de ajudar Pedro, agora estava envolvido em algo muito maior. E ele sabia que não podia parar por ali, havia mais a ser descoberto, e ele estava determinado a ir até o fim. Durante a investigação, Marcos começou a descobrir os detalhes dos esquemas que aconteciam naquele orfanato. A princípio, eram pequenos indícios, documentos mal feitos e relatos desconexos dos funcionários, mas logo ele percebeu que essas peças soltas formavam um quebra-cabeça muito mais complexo do que ele imaginava. Enquanto analisava os registros, ele encontrou informações que sugeriam algo perturbador. Pedro poderia ter sobrevivido a um acidente semelhante ao que tirou sua família. A ideia parecia absurda, mas os detalhes eram inegáveis. Marcos começou a se perguntar se aquele menino, que ele havia encontrado por acaso, poderia ser a chave para desvendar o mistério do acidente que o atormentava há anos. A cada nova descoberta, ele ficava mais convicto de que o passado não estava tão enterrado quanto ele acreditava. E se Pedro, de alguma forma, tivesse sido parte de algo muito maior? Marcos sabia que não poderia confiar apenas nas coincidências, mas as provas estavam começando a se alinhar de forma inquietante. O menino podia ser muito mais do que ele imaginava. Essa revelação trouxe à tona sentimentos conflitantes em Marcos. De um lado, havia a esperança de finalmente descobrir o que aconteceu com sua família. De outro, o medo de que a verdade fosse ainda mais dolorosa do que o desconhecimento. Mas, naquele momento, ele entendeu que não havia mais como voltar atrás. As peças estavam se encaixando, e Marcos estava mais próximo da verdade do que nunca. Agora, ele só precisava seguir em frente e descobrir até onde essa trilha o levaria. Ao continuar sua investigação, Marcos foi confrontado com a realidade brutal das condições no orfanato. O que ele já imaginava ser negligência se revelou como um cenário de completo abandono. As crianças viviam em condições deploráveis, camas sem colchões, não tinha comida para comer e uma atmosfera de medo impregnava o local. Marcos, que sempre lidou com ambientes organizados e controlados em sua vida profissional, ficou chocado com o nível de desumanidade. Cada criança que ele via parecia carregar um peso maior do que seus pequenos corpos poderiam suportar. Ao conversar discretamente com algumas crianças, Marcos começou a entender que o problema era muito mais profundo do que aparentava.
Algumas delas mencionaram que, misteriosamente, certos colegas desapareceram sem deixar vestígios. Isso fez suas suspeitas dispararem. O empresário não conseguia se livrar da sensação de que algo sinistro acontecia ali. As histórias de Pedro, combinadas com essas novas informações, pintavam um quadro de um lugar onde as crianças não eram apenas negligenciadas, mas ativamente exploradas. Marcos sabia que o caminho que estava trilhando se tornava mais perigoso a cada novo detalhe descoberto. As condições do orfanato, que a princípio pareciam apenas negligência, agora se revelavam como parte de um esquema muito maior. Ele sentia que estava à beira de descobrir algo que poderia colocar não só sua vida, mas também a de Pedro, em risco. E no fundo, sabia que, uma vez que começasse a puxar esse fio, não haveria mais como parar até que toda a verdade fosse revelada. Ao conversar discretamente com algumas crianças, Marcos começou a entender que o problema era muito mais profundo do que aparentava. Algumas delas mencionaram que, misteriosamente, certos colegas desapareceram sem deixar vestígios. Isso fez suas suspeitas dispararem. O empresário não conseguia se livrar da sensação de que algo sinistro acontecia ali. As histórias de Pedro, combinadas com essas novas informações, pintavam um quadro de um lugar onde as crianças não eram apenas negligenciadas, mas ativamente exploradas. Marcos sabia que sozinho não conseguiria expor todo o esquema criminoso que envolvia o orfanato. Por isso, recorreu a uma pessoa de confiança, o capitão Antônio, um oficial da polícia que já havia trabalhado com ele em investigações corporativas no passado. Ao compartilhar as descobertas sobre o tráfico de crianças, Antônio ficou imediatamente impressionado e disposto a ajudar. Juntos, eles começaram a montar um plano meticuloso para desmantelar a rede criminosa. Marcos sabia que confiar na polícia era arriscado, mas Antônio não era qualquer oficial, ele tinha uma reputação impecável. As conversas entre Marcos e o capitão eram intensas. Eles sabiam que, para derrubar a organização, precisariam de provas sólidas e, acima de tudo, agir com cautela. Qualquer movimento precipitado poderia colocar não apenas a operação em risco, mas também as vidas das crianças envolvidas. Antônio começou a organizar uma operação secreta para monitorar o orfanato e suas atividades, enquanto Marcos continuava a investigar por conta própria, coletando o máximo de informações possíveis. O jogo havia se tornado perigoso e qualquer erro poderia ser fatal. Mesmo com a presença do capitão Antônio ao seu lado, Marcos não conseguia se livrar do sentimento de vulnerabilidade. Ele sabia que estava lidando com pessoas poderosas, que não hesitariam em eliminar qualquer ameaça ao esquema. No entanto, sua determinação crescia a cada dia. Com o apoio da polícia, Marcos se sentia mais confiante, mas sabia que o verdadeiro teste ainda estava por vir. A operação estava prestes a começar, e a vida de muitas crianças, incluindo a de Pedro, dependia de seu sucesso. Enquanto a investigação avançava, Marcos começou a juntar as peças do quebra-cabeça. As coincidências entre a história de Pedro e o acidente que tirou sua família eram perturbadoras. Ele revisitava mentalmente cada detalhe que o garoto havia compartilhado, tentando encontrar uma explicação para o que parecia impossível. Foi então que uma ideia chocante começou a tomar forma em sua mente. E se Pedro fosse, na verdade, seu filho Felipe? O menino que ele acreditava ter morrido naquele trágico acidente poderia estar vivo o tempo todo. Marcos se recusava a acreditar em coincidências. Os detalhes sobre a sobrevivência de Pedro, o período que ele passou no orfanato e até o próprio nome real do garoto pareciam se alinhar com o que ele sabia sobre seu filho. Sua mente lutava para processar essa nova realidade. As noites insones começaram a se acumular, e Marcos não conseguia afastar o pensamento de que o destino havia cruzado seus caminhos por uma razão muito maior do que ele inicialmente imaginava. Se Pedro fosse realmente Felipe, toda sua vida teria que ser reescrita. Ainda assim, Marcos sabia que precisava ter cautela. Ele não podia deixar que a esperança o cegasse para a realidade dos fatos. Ele precisaria de mais provas, algo concreto que confirmasse suas suspeitas. Mas o que ele sentia, no fundo do coração, era inegável.
A ligação que ele começava a desenvolver com Pedro, o desejo de protegê-lo, tudo parecia apontar para uma verdade maior. E enquanto Marcos tentava processar essa revelação, ele sabia que ainda havia muito a descobrir sobre o que realmente aconteceu no passado. Marcos sabia que o confronto final estava se aproximando. Ele e o capitão Antônio, depois de reunir provas suficientes, decidiram que era hora de agir. Na calada da noite, eles se dirigiram ao orfanato, determinados a desmantelar o esquema criminoso. A atmosfera estava tensa, como se o próprio prédio soubesse que seus segredos estavam prestes a ser revelados. Enquanto avançavam pelos corredores, a adrenalina corria nas veias de Marcos. Ele sabia que, naquele momento, não havia mais volta. Ao entrarem no escritório dos responsáveis pelo orfanato, a tensão atingiu seu ápice. Marcos confrontou os administradores, exigindo respostas. A princípio, eles negaram qualquer envolvimento, mas Antônio, com provas em mãos, desmontou suas mentiras uma a uma. A situação rapidamente escalou, e o que antes era apenas uma investigação se transformou em um confronto direto. Marcos, que nunca imaginou estar no meio de algo tão perigoso, se viu frente a frente com a verdade brutal. Pedro era parte de um esquema muito maior do que ele podia ter imaginado. O que Marcos encontrou ali não foi apenas a confirmação de suas suspeitas, mas também uma reviravolta que o deixou sem chão. Documentos revelaram detalhes obscuros sobre o acidente que tirou sua família e o envolvimento do orfanato em toda essa trama. Pedro, como ele temia, era mais do que uma vítima. O menino estava diretamente ligado ao passado que Marcos tanto tentou deixar para trás. E, naquele momento, enquanto as verdades se revelavam, Marcos sabia que sua luta estava apenas começando. Após o confronto no orfanato, a vida de Marcos mudou de forma irreversível. As revelações, tanto sobre o passado de Pedro quanto sobre o acidente que destruiu sua família, tornaram-se o combustível que alimentava sua determinação. Ele sabia que não poderia simplesmente expor os criminosos e seguir com sua vida. Ele precisava garantir que Pedro estivesse seguro e que a justiça fosse feita. O empresário, que antes se concentrava apenas em seus negócios, agora estava em uma luta pessoal e emocional, disposto a arriscar tudo para proteger o garoto. Marcos começou a traçar planos mais ousados. Sabia que os responsáveis pela rede de tráfico não desistiriam facilmente e que, quanto mais se aproximasse da verdade, maior seria o perigo. Mas ele estava pronto para qualquer desafio. A ligação com Pedro, agora inegável, dava-lhe forças para continuar. Ele não estava apenas salvando uma criança, estava enfrentando os fantasmas de seu próprio passado. Cada passo adiante era uma vitória contra o medo que o paralisava por tanto tempo. Mesmo ciente dos riscos, Marcos se recusava a recuar. Sua determinação se tornava mais forte a cada dia, e ele estava disposto a sacrificar tudo o que fosse necessário para garantir que Pedro tivesse um futuro melhor. A batalha era pessoal, e ele sabia que o desfecho dessa história não dependia apenas de expor os culpados, mas de assegurar que as cicatrizes do passado, tanto as suas quanto as de Pedro, fossem curadas. Com o destino de ambos em jogo, Marcos estava preparado para lutar até o fim. Após semanas de investigações intensas, finalmente chegou o dia em que a justiça começou a ser feita. O capitão Antônio, junto com sua equipe, conseguiu reunir provas suficientes para desmantelar o esquema criminoso. Em uma operação coordenada, a polícia invadiu o orfanato e prendeu 5 dos principais responsáveis pelo tráfico de crianças. A atmosfera era de tensão, mas também de alívio. Marcos assistiu de longe, sentindo que, finalmente, algo de bom estava sendo feito por aquelas crianças. A prisão dos funcionários responsáveis foi apenas o começo. O orfanato, que por tanto tempo foi um lugar de sofrimento e exploração, foi oficialmente fechado. As crianças que ainda estavam lá foram levadas para instituições mais seguras, onde receberiam o cuidado e a proteção que mereciam. Para Marcos, essa vitória significava mais do que o desmantelamento de um esquema criminoso, era a prova de que, mesmo nos momentos mais sombrios, é possível fazer a diferença. Cada um dos responsáveis enfrentaria as consequências legais de seus atos, e a justiça, finalmente, seria feita.
Mas, apesar do fechamento do orfanato e das prisões, Marcos sabia que a luta ainda não tinha terminado. Havia mais trabalho a ser feito, mais verdades a serem descobertas. Contudo, ele também sabia que, a partir daquele momento, as crianças estavam mais seguras e o passado começava a ser reparado. O fechamento do orfanato marcou o fim de um ciclo de dor e abuso e o início de uma nova fase de esperança. Com o tempo, as suspeitas de Marcos se confirmaram. Pedro era, de fato, seu filho Felipe, que ele acreditava ter perdido naquele trágico acidente. A descoberta trouxe uma nova luz à vida de Marcos e o relacionamento entre os dois floresceu de forma natural. A dor do passado, embora ainda presente, começou a ser curada pela alegria de redescobrirem um ao outro. O vínculo entre pai e filho cresceu rapidamente e juntos começaram a reconstruir uma vida cheia de momentos especiais e novas memórias. O que começou como um resgate de um menino abandonado se transformou em algo muito maior. Marcos e Felipe, agora cientes de sua conexão, passaram a se apoiar mutuamente. As cicatrizes emocionais de ambos não desapareceram da noite para o dia, mas o amor e a compreensão que desenvolveram os ajudaram a superá-las. As conversas antes silenciosas tornaram-se profundas e a confiança mútua crescia a cada dia. A amizade que se formou entre eles era algo que Marcos jamais imaginaria viver novamente. Juntos, Marcos e Felipe descobriram que não importa o que a vida tire de nós, sempre há espaço para recomeçar. A casa de Marcos, antes fria e vazia, agora estava cheia de risadas, leveza e felicidade. Eles não só eram pai e filho, mas também melhores amigos. E cada novo dia era uma prova de que, mesmo depois das maiores tempestades, é possível encontrar a felicidade novamente. Gostou do vídeo? Curte e se inscreve no canal. E não esquece de deixar um comentário falando o que você achou da história. Todo dia temos histórias emocionantes como essa. Fique ligado. Até a próxima!